Pronto, a partir de agora está gravando. Então, essa é a nossa 10ª aula do primeiro curso de Frequências de Luz, curso online. E nós vamos fazer uma demonstração que já está disponível, né? Como vocês sabem. Então, a posição da maca, ela é a cabeça para o norte e os pés para o sul. Deixa eu lhe apresentar a nossa modelo, não é? Que é uma pleiadiana chamada Alcione. Ela não precisa de roupa porque ela é pura e inocente, certo? Muito bem. Então, quando a gente coloca essa posição, a cabeça para o norte e as pernas para o sul, existe um equilíbrio, uma ressonância, um alinhamento com o campo magnético da Terra. Então, essa posição é boa tanto para a terapia como também para dormir, certo? Então, nós Jaca, vamos passo a passo. Eduardo, Jaca, a tela ficou pequenininha. Como? alguém está compartilhando a tela sem querer. Aí está confundindo com você. A tela ficou pequenininha, tu tá pequenininho lá, a tela tá outra coisa. Agora melhorou. Pronto, ok. Então, por favor, todos fechem o seu vídeo, né, e áudio. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você faz, você fica postado do lado esquerdo da maca, na altura do peito do cliente, do corpo do cliente. E começa a fazer o diagnóstico dos chakras, como nós estudamos na semana passada, né? Então, o primeiro chakra que se mede é o chakra coronário. Você coloca o pêndulo na altura do chakra. Você tem duas possibilidades. Ou você solta o pêndulo já movendo, e ele rapidamente entra em sintonia com o chakra, ou você deixa ele parado e fica esperando um tempão para ele começar a girar. Então, o melhor é você soltar o pêndulo na altura do chakra, sem intenção, porque a sua intenção é muito poderosa e movimenta o pêndulo. Então, você solta o pêndulo sem intenção e aguarda qual é o movimento, certo? Então, e você vai passo a passo, conversando com o seu cliente, fazendo o diagnóstico, ela com os olhos abertos, e você vai explicando passo a passo, né? Então, você solta o chakra, o pêndulo aqui, e se estiver bloqueado, então você pergunta para a pessoa, né? Se as coisas principais que bloqueiam na vida prática é o consumo de carne vermelha, carne de mamífero e Coca-Cola. Essas são as coisas principais. Esse chakra, como você sabe, está ligado à glândula pineal, e a pineal está ligada ao hemisfério direito. E o hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo, né? Então, o próximo chakra que você mede são os chakras das têmporas, do lado da cabeça. Tanto pode medir um como o outro, né? Então, esse chakra do lado esquerdo, que é o lado racional, ele normalmente está harmonizado, porque ele é o chakra, que é o cérebro que a gente vive com ele, né, que é com da matéria. E ele só bloqueia em casos de trauma mental, um grande impacto na vida, como nós vimos na última aula. O outro chakra é do lado direito, né? Esse chakra
normalmente está bloqueado quando o coronário está bloqueado, porque ele está ligado à glândula pineal. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles, como se diz, né? Ele é muito frágil e ele bloqueia por raiva e preocupação, que são coisas muito comuns nessa vida da dualidade. Esse bloqueio do hemisfério direito, ele gera a pessoa, deixa a pessoa ansiosa, né? Com vazio existencial, gera depressão, ansiedade, uma série de coisas mentais. Nós temos um chakra frontal entre as sobrancelhas, que é o terceiro olho, né? Ele é um chakra também que, dependendo do estado da pessoa, pode estar bloqueado ou não. Ele bloqueia nas pessoas que têm medo da morte, que têm medo de entidades, por questões religiosas também, né? Ele bloqueia. A próxima medição que você faz são dos olhos, né? Se não é do olho direito ou esquerdo, tanto faz, né? Normalmente, o olho direito está harmonizado, porque ele está ligado ao hemisfério esquerdo, que normalmente também está harmonizado. Você mede o olho direito, esquerdo, aliás. Esse olho, geralmente, ele acompanha o bloqueio, a situação do hemisfério direito, né? Relembrando que, quando a gente mede o campo, esse campo é bastante amplo, você vai sentir com a palma das mãos, uma pessoa real, né? Então, ele mede aspectos psíquicos, né, mentais do ser humano. Então, por exemplo, raiva, preocupação, ansiedade, é uma questão psíquica. Traumas mentais, etc., são coisas psíquicas. Enquanto que a medição dos olhos é como se você estivesse fazendo um eletroencefalograma, você está medindo aspectos energéticos do cérebro. É por isso que os pleiadianos dizem assim, os olhos fazem parte do cérebro. Os olhos são o cérebro que quer ver o mundo com seus próprios olhos, né? Como um pleonasmo. Como esse olho ele é muito mais frágil, ele tem muito mais sintomas, como nós vimos na última aula, do que o direito. Então, ele coça mais, lacrimeja, pontada, sensação de areia, embaçamento, enxerga menos, mais problemas de cirurgia, de glaucoma, etc., é muito mais no olho esquerdo do que no olho direito. E a causa disso não está no olho, está no hemisfério desarmonizado direito. Okay? O chakra seguinte que a gente mede é o chakra da boca, né? Esse chakra, ele, na realidade, é a medição do cérebro reptiliano que fica aqui atrás da nuca. E esse cérebro, ele controla o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, né? Então, como nós já vimos, esse chakra bloqueia pelo mau uso da palavra. A palavra é vibração, a palavra tem poder. Então, existem 7 pecados verbais, que são, como nós já vimos, né? A mentira, uso de palavrão, lamentação, reclamação, crítica negativa, julgamento, maledicência, que é propagar notícia ruim, e blasfêmia. Então, esse chakra bloqueado afeta esse plexo dos dentes, da boca e da articulação temporomolecular, mandibular, dá bruxismo, todos esses problemas.
problema de dentes, gengivas, etc. Então, você fala para a pessoa, explica para ela que nós estamos dentro de um ovo vibracional, campo magnético, que a gente chama aura, ou campo áureo, ou alma. Esse campo ele vem até uns 50, 60 centímetros por fora do corpo físico. Então, quando a pessoa chama um palavrão, ele, na realidade, ele polui o seu campo de respiração e respira aquilo, né? Então, a reclamação que a pessoa faz, antes de atingir o outro que ela está reclamando, a situação, ela já está ouvindo aquela reclamação e está poluindo o seu campo áureo, né? As pessoas não têm consciência de que isso não afeta, tudo afeta, né? E afeta não só o ser humano, afeta as plantas, afeta os animais também. O próximo chakra que a gente mede, opa, tem alguém querendo entrar aqui. O próximo chakra que a gente mede é o chakra laríngeo, né? Aqui na garganta. Esse é o chakra da expressão da sua verdade, né? Da sua comunicação. E ele está ancorado na glândula tireoide. A tireoide, como nós vemos, é como se fosse uma gravatinha borboleta, né? Tem o lobo esquerdo e o lobo direito, e dá muito mais problema do lobo esquerdo do que do direito. E a razão é porque o lobo esquerdo ele está ligado ao hemisfério direito, geralmente bloqueado. Então, você coloca aqui, solta o pêndulo, e aqui vai identificar a situação de como a pessoa expressa a sua verdade, né? Esse problema, esse chakra bloqueado, ele vai afetar a tireoide, a glândula tireoide, gera hipotireoidismos, alergias respiratórias, problemas de refluxo estomacal, e você orienta o seu cliente para que ele expresse a sua verdade, né? Expressar de uma forma tranquila, educada, sem agredir o outro no momento certo. É assim que nós devemos fazer, né? O próximo chakra que se mede é o chakra cardíaco, que fica aqui na altura do peito, né, entre as mamas, os mamilos. Esse chakra é fundamental, que é o chakra do sistema imunológico, que é a glândula timo. Ele é o chakra da cura, da autocura, né, do sistema imunológico, e também é o chakra das pessoas que têm amorosidade, né, amor no coração. Então, você solta aqui entre a... Eu estou girando aqui no sentido horário, com a mão, né, com atenção. Esse chakra, como nós vimos, ele bloqueia por mágoa, ressentimento, sentimentos de culpa, coisas do passado, né? Então, as pessoas que vivem no passado tendem a bloquear esse chakra. E se a gente fizer uma análise da nossa vida terrena, né, ela tem muitas coisas negativas que aconteceram no passado, desde a nossa infância. Então, a gente tem que viver o presente, né? Como diz a palavra presente, é o presente divino, né? E ela tem uma relação direta também com a produção dos glóbulos brancos, que são os glóbulos da autocura, que são produzidos principalmente aqui dentro do osso externo e na medula dos ossos, né? Existem chakras nas mamas, né? São chakras que são afetados tanto pela parte emocional, porque esse aqui é o plexo emocional, e também são chakras sexuais, secundários, né? Então, nos casos de vampirização sexual,
durante o sono, esses chakras são afetados, né? Então, você vai e coloca o pêndulo sobre o chakra, sobre um e outro. Normalmente, a mama esquerda é mais vulnerável do que a direita, pela mesma razão, porque ela está ligada ao hemisfério direito, que é muitas vezes bloqueado, né? Então, é por isso que o câncer de mama, que é o principal câncer que afeta as mulheres, ele afeta muito mais a mama esquerda do que a mama direita, né? E a razão disso é o quê? É a raiva, a preocupação que bloqueia o hemisfério direito vai afetar exatamente no lado emocional a mama esquerda, tá vendo? Ela pega esse bloqueio do chakra da cura, que é o cardíaco. Eduardo, você está sem imagem. Sem imagem? Não, Aqui tá ok. Não, para mim está parecendo normal. eu também estou vendo normal. Para mim tá tá normal também. Então, Normal. Pedro, Pra mim- uma coisa Para aí. mim também. Ué, só para mim que está sem imagem, então. Então, tudo bem, continua. Então é por esta razão, né, que existe um bloqueio no plexo cardíaco, que é na horizontal, e tem um outro bloqueio que é na vertical. Então, essa área aqui, a mão esquerda, ela é muito mais impactada energeticamente, né? E aí é onde gera um percentual muito maior de câncer nessa mão. O próximo chakra é o plexo solar, que fica abaixo do osso externo. No caso das mulheres, como tem a possibilidade da gravidez, então as costelas fixas vêm até aqui, as costelas flexíveis, aliás, né? Então, o osso externo da mulher é logo abaixo da mama. No homem, você vem com a mão no osso até onde ele termina. Aí, aqui, abaixo do osso externo, é onde está o plexo solar, que é a cabeça do pâncreas, onde fica aquela curvinha do duodeno, né? Esse chakra, ele normalmente, na humanidade atual, ele é harmonizado, porque esse é o chakra da vida, da terceira dimensão, do mundo do trabalho, do estresse, da profissão, da família, do mundo da terceira dimensão, né? E a humanidade ela está bastante treinada, condicionada a sobreviver nessa guerra do mundo da dualidade, né? Quando ele bloqueia, aqui é o elemento fogo, né? Então, aqui você vê que tem os órgãos do fogo, tem o plexo solar, você vê o próprio nome já fala, plexo do sol, fogo. Tem o pâncreas, que gera a insulina, a glicose, que é fogo, energia, e tem o fígado, né, que fica aqui do lado direito, que também ela é parte do elemento fogo, com a bilis, né? Então, quando esse chakra está bloqueado, as manifestações são todas referentes ao fogo, né? Tem queimação na boca do estômago, como se fala no popular, tem úlcera, gastrite, né? Ardência, tumor no estômago, câncer de estômago, né? Tudo por conta do estresse, né? O estresse é uma coisa que ela pode ser administrada, né? Cada pessoa reage ao estresse de uma forma diferente. Diabetes também? Como? A diabetes também é ligada a esse chakra? Quando Tem a ver, desarmonizar? exatamente. Porque diabetes é problema aqui no pâncreas, né? O próximo chakra é o sexual,
que fica, os famosos, aqui está o umbigo, né? O famoso 4 dedos abaixo do umbigo, normalmente. Então, esse chakra está ligado às gônadas, né? As gônadas femininas são os ovários, que estão aqui na lateral, e as gônadas masculinas são os testículos, né? Então, você coloca o pêndulo aqui e analisa, né? Esse é um chakra muito importante, que é o chakra da criatividade, da energia vital, né? E ele bloqueia por relações, questões sexuais, ele bloqueia por sentimentos de culpa, relações sexuais, sexo por sexo, porque o sexo é sagrado. O nome desse plexo aqui é plexo sacral, sagrado. Então, hoje é uma loucura, né? Vamos dizer assim, a sociedade moderna, porque o sexo virou entretenimento, diversão, né? Sem compromisso, sem nada, é para muitas pessoas, né? Então, o chakra sexual ele é ativado quando a pessoa tem uma relação com amor e entrega, né? Não é algo forçado. Existem chakras aqui, como nós vimos, na alça ilíaca, que fica esse osso que está aqui do lado, né? Então, você vem aqui na lateral e mede. Esse chakra raramente é bloqueado, porque ele está ligado a esse hemisfério. Em compensação, o lado esquerdo do ilíaco, ele muitas vezes é bloqueado, porque aqui está o final do intestino grosso do cólon, né? E aqui está o cólon sigmoide, do lado esquerdo, e depois tem o reto e o ânus. Então, ele bloqueia por conta desse hemisfério, e como sintoma, a pessoa tem prisão de ventre ou constipação, né? O normal não é um reloginho que funciona uma vez por dia. Quando a pessoa está 100% harmonizada energeticamente, a pessoa faz a digestão e a evacuação após cada refeição. Quer dizer, quando começa, depois de uma refeição que começa o processo digestório, então dá vontade de defecar e a pessoa evacua, né? O próximo chakra é o chakra básico. Esse chakra, ele nasce na ponta do cóccix e vem até uns 30 centímetros, mais ou menos um palmo, além da sola dos pés, né? Então, você pode medir esse chakra em qualquer posição, né? Normalmente, a gente pede a pessoa para ficar com as pernas afastadas assim, e aí você faz a medição em qualquer ponto aqui, que não toque quando o chakra girar, e ele não toque na pessoa. Esse é outro chakra muito poderoso, é o chakra da base, da conexão à Terra. Ele só bloqueia normalmente em 2 situações. É o risco de morte e trauma sexual. O risco de morte, como nós já falamos, é desde risco de morte nesta encarnação, né? Então, desde o feto no útero da mãe, a alma que está em processo de crescimento no útero. Então, se a mãe pensa em abortar, o pensamento, que Jesus diz, quando pensas em matar, já mataste. Então, o pensamento em matar bloqueia o chakra da base do feto no útero da mãe. Você vê o quanto é sério o pensamento, né? Ou se aqueles partos difíceis, complexos, com risco
de morte para a mãe, às vezes para a criança, né? Se o parto é complicado, por exemplo, a criança com o cordão umbilical em volta do pescoço, risco de morte. Ou se depois do nascimento tem doenças, acidentes ou pensamentos de suicídio. Tudo isso bloqueia o chakra da base. Esse chakra, ele é responsável pela conexão ao núcleo da Terra, ao cristal de ferro. E os glóbulos vermelhos, eles são produzidos aqui dentro da espinha dorsal, né? Então, quando bloqueia essa conexão do chakra da base à Terra, a pessoa apresenta sintomas com problemas de sangue, como anemia, leucemia, falta de conexão com a Terra, muita insegurança, muito medo. E o segundo bloqueador é trauma sexual. Esse trauma sexual não quer dizer que tenha havido um abuso físico sexual. Isso ocorre geralmente com meninas, né, entre 5 e 12 anos, e ela percebe um olhar libidinoso, sexual, de um homem, normalmente, né? E ela bloqueia esse chakra da base e também bloqueia o sexual. Então, geralmente fica uma pessoa muito insegura, com traumas sexuais, etc. Falamos sobre isso também na última aula. O próximo chakra que a gente mede são os chakras dos joelhos, né? Esses chakras, como nós vimos, ele está relacionado à questão emocional, aos medos primários, por exemplo, medo da morte, medo de coisas que afetam a parte física, por isso que quando a pessoa tem um medo grande, treme as pernas, né? E esse tremor das pernas ocorre exatamente pelo bloqueio da energia nos joelhos, né? E, evidentemente, dá muito mais problema no joelho esquerdo do que no direito, pela mesma razão, pelo bloqueio do hemisfério direito que controla isso aqui. Existem chakras nas panturrilhas que a gente não estuda no nível 1, vai estudar no nível 2. Existem chakras aqui nos tornozelos. Que está ligado ao nível etérico. O direito nunca bloqueia, quando bloqueia é mais o esquerdo, e principalmente por causa dos vampirizações sexuais que colocam uma argola aqui, né? E você também mede o chakra da sola dos pés, de um lado e de outro. Normalmente esses chakras estão harmonizados, né? Na maioria das vezes, que é a nossa conexão com a Terra. Quando ele tem bloqueio, você pede para a pessoa andar descalça, ter contato com a natureza, né? Então, basicamente, esse é o diagnóstico que se faz com o cliente e, ao mesmo tempo, você vai conversando com o cliente, explicando do jeito que nós estamos fazendo aqui, né? Que é para ele ter autoconhecimento. Porque se ele não tiver autoconhecimento, é muito fácil voltar a cometer os mesmos problemas, né? E retomar os sintomas. Bom, eu vou parar o vídeo aqui, fazer um intervalinho de 5 minutos, e aí vocês organizam aí as suas dúvidas e perguntas sobre o que nós vimos hoje, tá bom? Ou qualquer outra coisa que tiver.